Shalom, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para mais um capítulo 2, 2 Timóteo. Um capítulo curto, né? Algumas coisas interessantes a serem destacadas. A gente começa destacando inicialmente que Paulo, quando começa ali no versículo 2 a falar sobre a pregação das boas novas, da importância dela não ficar fixa apenas nele, mas alcançar Timóteo, alcançar também pessoas fiéis e outras pessoas. Então a gente vê 4 gerações aí muito bem definidas, né? Então seria você, né? Seria no caso ali Paulo, né? Que pode ser simbolizado por você mesmo. Você tem Timóteo, que no texto ele está representado com o pronome você, né? E aí você tem também pessoas fiéis e você também tem outras pessoas. Então, não basta simplesmente você conhecer, não basta simplesmente você ensinar. Você tem que, de alguma forma, se certificar de que outras pessoas realmente estão aprendendo e que realmente vão levar isso à frente, né? O caminho das boas novas, ele vem desde lá da morte e ressurreição de Cristo até os dias de hoje, porque existem pessoas que conheceram a verdade, conheceram o caminho, se certificaram de que outras pessoas iriam conhecer e que iriam divulgar, tá? Então isso é basal dentro do Evangelho, tá? E aí ele vai começar a falar mais um epítome, né? Das boas novas, muito parecido com 1 Romanos, né? O 1 Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, a gente vê aí Paulo falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E de certa forma ele já está citando disso daí, já para entrar na refutação a Himeneu e a Fileto, tá? Então, ele já está colocando aqui, abrindo as portas para aquilo que ele irá refutar, tá? Bom, o versículo 11 e o versículo 13, até o versículo 11 até o versículo 13, é um versículo que, mais uma vez, é uma canção, tá? Provavelmente um hino, né? Se morremos com ele, também viveremos por ele. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo, tá? Então, provavelmente aqui é um hino, tá? Então, pela métrica, pela maneira como foi escrito, tá? E aí, se perseverarmos, também reinaremos com ele, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Se o negarmos, também ele nos negará, né? Mateus 10, 33, Lucas 12, 8, né? E se formos infiéis, ele permanecerá fiel, né? Verdadeiro em suas promessas. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4 nos mostram isso também, tá bom? Bom, e ele orienta Timóteo, né? Que ele não deve se envergonhar da verdade, que ele deve andar retamente, de maneira honesta sempre, tá? Deve estar sempre focado na palavra da verdade, ou seja, das boas novas, né? E evitar ficar em disputas acerca de palavras e conversas ímpias, né? E a gente pode usar como exemplo aqui, por exemplo, você não tem que ficar entrando em discussão com as pessoas sobre o nascimento virginal de Cristo ou sobre o inferno com as pessoas. Se a pessoa não creu, se ela não quer crer, você vai perder tempo com o quê? Né? Vai explicar essas coisas, as coisas que ela precisa saber são alguém que morreu por você, né? E que por graça está disposto a te dar salvação. É isso que a pessoa precisa entender. Muitas vezes a gente quer ficar explicando teologia, coisas mais profundas para alguém que não está ali única e exclusivamente, muitas das vezes, só para poder te irritar. Ou para ficar tentando te fazer, vou fazer uma pegadinha com ele aqui, vou ver se ele consegue responder, tá? Então isso aí é tipo de conversa infrutífera que não vale a pena, tá? Bom, Himeneu já havia sido excomungado por Paulo, né? A gente vê isso nitidamente lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, tá? E parece que a ação de Paulo de ter excomungado
não foi suficiente para evitar os danos causados por ele. Ele continuou a causar danos ali no meio da congregação, tá? E Fileto ele não é mencionado em nenhum outro local dentro do Novo Testamento, tá? Bom, e o que esses caras pregavam? Esses caras pregavam que a ressurreição já havia ocorrido, né? E que nós ressuscitamos, na verdade, espiritualmente, né? Quando nós batizamos, né? Nós não precisamos de uma ressurreição física, tá? Bom, essas historinhas, né? Essa forma de pensar, a gente consegue ter uma ideia de onde veio lá de Colossenses capítulo 2, versículo 12 e de Romanos capítulo 6, versículo 5, tá? Da onde é que nasceu essa teoria aí distorcida, tá? Ela também foi sustentada lá em Coríntios. Coríntios também teve este problema, tá? Mas nós vimos Paulo lá se posicionando, né? 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, né? Que sem a ressurreição física é inútil, né? Você precisa da ressurreição física, né? E, de certa forma, também similar ao que aconteceu com os ensinamentos do Dia do Senhor, né? Que o Dia do Senhor já tinha vindo, mas Tessalonicenses Paulo mostra lá que o Dia do Senhor ainda há de vir, né? Bom, ele termina o capítulo ali com uma metáfora sobre os utensílios, né? Vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata. Mais ou menos a mesma perspectiva que ele usou lá em Romanos capítulo 9, versículo 21, tá? E neste vídeo específico eu trouxe uma explicação sobre a questão das purificações, né? Para que cada utensílio tinha a sua forma de ser usado, tá bom? Então é isso, queridos. Segundo capítulo encerrado. Se Deus quiser, a gente volta em breve aí com o terceiro capítulo. Deus abençoe a sua vida. Shalom.